reverendíssimo amigo e irmão no sacerdócio, o Padre Anderson, amados fiéis, celebrando hoje o 12º domingo depois de Pentecostes, se apresenta diante de nós esta linda passagem da Sagrada Escritura, que nos recorda, meus queridos, o mandamento, os principais mandamentos da lei de Deus, um resumo daquilo que nosso Senhor nos entrega como, meus queridos, um diretório para seguirmos na nossa vida. Duas frases apenas que resumem todo o proceder de uma vida que tenha valido a pena e que tenha correspondido à nossa vocação comum, a vocação à santidade, a qual todos nós somos chamados. Amados filhos, em que consiste este caminho? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Infelizmente, naquele dia, o levita que interrogou o nosso Senhor o fez para o tentar. Hoje, nosso caminho é outro. O interrogamos para aprender. O interrogamos porque queremos segui-lo. O interrogamos porque temos plena consciência que não somos capazes sozinhos. O interrogamos porque sabemos que nossa vida só terá um sentido se unida à sua santíssima vontade, posto que se assim não for, teremos jogado fora a única chance que tínhamos, a única garantia que temos. Onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Exclamou de forma tão feliz naquela tarde São Pedro, quando Jesus era abandonado. Meus amados, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Meditar nestes mandamentos implicaria em passar uma vida, e de fato, filhos, não esqueçamos, vai sim durar uma vida, este exercício que temos que fazer, renovando todos os dias esse ato. A leitura da epístola da Santa Missa de hoje bem nos recordava que somos miseráveis, que não temos nada diante de Deus Santíssimo. Imaginemos, meus queridos, o que somos nós diante do Criador, senão todos pobres, mendigos, com a mão estendida e vazia, esperando o seu socorro e a sua misericórdia. E o mínimo que este Deus tão amoroso espera de nós é a correspondência honesta da nossa vida, condizente com a nossa existência. Fomos criados para amar a Deus, assim aprendemos no catecismo, e não podemos esquecer que se não o fizermos, estaremos contradizendo a nossa própria criação, a nossa própria natureza. Amar a Deus sobre todas as coisas. O cumprimento deste mandamento, meus queridos, pedirá de nós um testemunho diário. Seremos tentados, não somente por aquele levita que apenas interrogava nosso Senhor para tirar algum proveito, mas seremos interrogados por nós mesmos, porque, em primeiro lugar, amados filhos, como temos procedido? Como tenho vivido o meu batismo? Como tenho correspondido a tantas graças que nosso Senhor derrama sobre nós? Esta grande cruz colocada diante do nosso altar é um lembrete permanente de uma dívida que carregamos, uma dívida de amor que carregamos, posto, amados filhos, que nossa salvação custou muito caro a nosso Senhor. Custou a sua vida. E qual é a explicação disso? Ele mesmo responde: quem ama dá a vida. E, amados filhos, amor se paga com amor. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas é a consequência natural e deveria ser, amados fiéis, como o ar que respiramos, como a necessidade do alimento que temos. Tão linda aquela oração de Santa Teresa de Ávila, aonde ela diz a nosso Senhor crucificado: Jesus, não tens que me dar para que eu te ame,
porque mesmo que não houvesse céu, eu te amaria, e mesmo que não houvesse inferno, eu te temeria. Eu te amo por te ver cravado numa cruz e escarnecido. Eu te amo por ver teu corpo tão ferido. Eu te amo pelas tuas afrontas que sofreste e pela tua terrível morte. Os santos encontraram esse caminho de um amor puro e desinteressado por nosso Senhor. Porque assim deveria, amados filhos, ser também o nosso amor. Amai a Deus sobre todas as coisas. Frase poderosa que se repete durante toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Por que será? Porque esquecemos. Porque facilmente esquecemos. E precisamos ser recordados constantemente desta verdade necessária na nossa vida, e somente quando encontramos este amor, fará sentido amar o próximo, porque o amor pelo próximo nasce naturalmente do amor que temos a Deus. Certa feita, Santa Teresa de Calcutá foi interrogada por um repórter que, ao vê-la cuidando daquelas pessoas apodrecidas em sua carne, que morreriam dali a pouco, dedicando 1000 cuidados àquela gente, gastando tempo com quem era certo, pessoas que logo estariam mortas. O repórter disse assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Santa Teresa respondeu: eu também não faço isso por dinheiro. E nós sabemos qual é a resposta: eu faço isso por amor. O amor de Deus nos motiva, meus amados. O santo cura, no fim de sua vida, São João Maria Vianney, dizia: me arrependo de não ter pregado mais sobre o amor de Deus. Verdade maravilhosa que nos converte num caminho de mais perfeição, rumo ao seu coração. Estremece o nosso peito ao lembrar que a Santa Margarida Maria, ele mostrou o coração. O coração como sinal de um amor que é ofendido, ultrajado e desprezado, principalmente pelos batizados. Que não sejamos nós aqueles que estão no cortejo dos que ferem o coração do Senhor. Amar a Deus e amar o próximo, aí está esta realidade. E nesse momento peço vênia a São Boaventura, para, usando a sua reflexão sobre esta linda parábola, adentrarmos nesta verdade tão maravilhosa, a parábola do bom samaritano. Amados filhos, jamais nos esqueçamos que nosso Senhor é Deus e homem, e por isso tudo que faz é perfeito, tudo que realiza é perfeito, e conhece tudo profundamente. Tão homem foi no seu nascimento, que foi posto num coxo de animais, tão Deus que movia as estrelas no céu naquela noite. Tão homem foi que chorou quando seu amigo morreu, Lázaro, mas tão Deus que ordenou Lázaro sair do túmulo, e Lázaro saiu. Tão homem que sentiu fome, e tão Deus que com 5 pães alimentou 5.000 pessoas. E por isso, quando ele fala, ele nunca erra. E bem ele começa dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Amados filhos, Jerusalém é a cidade santa, a morada do Altíssimo, uma cidade sagrada, louvada na Escritura, referência ao céu e à salvação. Mas percebamos, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E de fato é uma descida. Jerusalém está a 1.000 metros de altitude, Jericó a menos 400 metros de altitude, à beira do Mar Morto. Só que aí uma diferença: Jericó é uma cidade amaldiçoada. Nos lembra o Antigo Testamento: maldito quem pôs a primeira pedra de Jericó, e mais maldito aquele que colocar sua última. De fato, aquele que desce de Jerusalém a Jericó, desce e faz um caminho não só geograficamente de descida, mas um caminho de pecado, um caminho de corrupção. Esse caminho pode ser a nossa história, de cada um,
pode ser a história de toda a humanidade, meus queridos, e esse homem é Adão, esse homem pode ser qualquer um de nós. E o que acontece com aqueles que saem de Jerusalém e descem em direção a Jericó? São assaltados por aquele que é o assaltante por excelência da Escritura, o demônio, o maligno. E percebamos que a parábola diz que esse assaltante tirou desse homem tudo o que ele tinha, fazendo com que ficasse semi-morto à beira do caminho. Amados filhos, quando nós perdemos a graça de Deus, é isso que acontece conosco. Estamos mortos, perdemos todos os dons do Espírito Santo, perdemos as virtudes, perdemos a habitação da Trindade em nossa alma, tudo isso com um simples pecado mortal. E se não nos emendarmos rapidamente, esse caminho levará à nossa perdição. De Jerusalém a Jericó. São Filipe Neri rezava acertadamente: Jesus, cuida do Filipe porque ele pode te trair. Todos os dias, cuida de mim, Jesus, para que eu não te traia, para que eu não te abandone. E todos nós, meus queridos, que temos que ter uma oração humilde, devemos reconhecer a verdade, somos pecadores e por isso tão necessitados da misericórdia do Senhor. Esse homem ficou semi-morto e então ali, meus queridos, uma nova imagem aparece. Passam por ele duas pessoas, um sacerdote do Antigo Testamento e um levita. A fé representada no sacerdote do Antigo Testamento, a fé do Antigo Testamento que já não seria mais suficiente para a nossa salvação, era preciso que fosse plena. E passa um levita, a moral, que seria aperfeiçoada por nosso Senhor, elevada ao seu maior grau de perfeição. O que eles fazem? Eles não dão conta, eles vão embora, eles seguem adiante. Eis então, filhos, que vem o ponto principal desta parábola. Eis que vem um samaritano. Empobrecemos esta parábola se apenas lembrarmos do samaritano como alguém que era desprezado pelos judeus. Não, muito mais que isso. O que é um samaritano, filhos? Um samaritano é uma pessoa que nasce de duas raças, judeus e persas. Assim surgiram os samaritanos, por isso eram desprezados pelo povo judeu, porque eram mestiços de judeus com persas. Vamos lembrar dessas duas palavras, o judeu e o persa. O judeu é a imagem do povo de Deus, do povo escolhido, e portanto nos lembra a figura do próprio Deus. E quem é o persa? O persa é a imagem do homem que ainda não tinha encontrado Deus, mas então representa bem a natureza humana. Quem foi o único que passou pelo caminho, que era Deus e que era homem? Nosso Senhor. Quando nosso Senhor conta esta parábola, Ele está falando dele mesmo. Eis que vem um samaritano, Deus e homem. E esse, diferente dos outros, não foi embora, amados filhos, ele parou e tratou das nossas feridas. São Paulo repete igualzinha esta frase. Ele tratou das nossas feridas. O profeta Isaías havia assim também profetizado: vai tratar as nossas feridas. Com duas coisas, amados filhos: azeite e vinho. O que acontece quando nós colocamos vinho numa ferida? Arde, mas esteriliza, a imagem da justiça. O que acontece quando nós pomos óleo numa ferida? Alivia a dor, símbolo da misericórdia. Com justiça e misericórdia, nosso Senhor veio em nosso socorro e tratou as nossas feridas. E em seguida, meus queridos, Ele nos entrega a uma hospedaria, não umas, uma hospedaria. E pede que o dono da hospedaria cuide da gente, entregando-lhe 2 denários, o Antigo e o Novo Testamento.
O dono desta hospedaria, o Santo Padre, e a igreja, esta hospedaria que cuidará de nós até o fim dos tempos. E vejam bem, esta parábola começou em Adão, no homem que saiu de Jerusalém em direção a Jericó, e terminará agora no Apocalipse. Toda a escritura dentro da parábola do samaritano, porque ele diz: use esses 2 denários para cuidar dele até que eu volte. E quando eu voltar, eu lhe pagarei tudo o que tiveres gastado a mais no cuidado com ele. Toda a história da salvação, meus queridos, está na parábola do bom samaritano, que é o nosso Senhor. E por isso hoje, meus queridos, vamos a nosso Senhor, o médico dos médicos, aquele que cura nossas almas e nos ensina o caminho. Vamos a Ele para renovar nossos bons propósitos, para fazer valer o seu sacrifício, porque Ele tratou das nossas feridas como ninguém pode fazer. E nesta hospedaria sagrada onde hoje estamos, vamos procurar tratar essas feridas. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para crescer no amor de Deus. Estamos aqui para abandonar a vida de pecado e tudo aquilo que nos afasta de nosso Senhor. Estamos daqui para sair daqui hoje, sair daquelas portas determinados a fazer cada gota de nosso Senhor derramada por nós, a fazer com que não tenha sido em vão na vida de cada um. Responderemos em primeiro lugar pela forma como temos vivido, como temos correspondido. E nesse caminho de volta para casa, quem será o nosso próximo? E quem seremos nós na parábola do bom samaritano? Nesta semana, meditemos estas verdades, porque talvez o próximo esteja dentro da nossa casa, nem sempre está tão longe. Talvez aquele que precisa de nós está mais ao nosso alcance do que pensávamos. E nós não podemos passar adiante. A nossa fé não é egoísta como é o desvio protestante. O católico se salva como uma família. A igreja é nossa família. E por isso precisamos nos importar com esta pessoa que está sentada ao nosso lado. Porque somos filhos do mesmo Pai. E a nossa correspondência a isso mostrará que carregamos em nós a misericórdia de nosso Senhor, dos nossos atos, pensamentos, na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.